Evangelho segundo João, o capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. E o versículo de número 16 ao 21. João, capítulo de número 6, do versículo 6, do versículo 16 ao versículo de número 21. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Chegado a tarde. Vamos começar novamente, todos juntos, bem alto. Vamos lá. Chegada a tarde. Versículo 22 também. 1, 2, 3. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não tinha embarcado nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Este mesmo texto, ou este mesmo acontecimento, está registrado também no Evangelho, segundo escreveu Mateus, do capítulo 14, do versículo 22 ao 33, e também se repete em Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. Na visão de cada evangelista, é acrescentado alguns detalhes importantes. Por exemplo, no capítulo 14, segundo escreveu Mateus capítulo 14, nós vamos ver ali algumas coisas interessantes. Ele diz no versículo 22: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Veja que há um complemento. O versículo 16, que nós lemos a primeira leitura de João, diz que os discípulos desceram para o mar, já que no capítulo 14 diz que Jesus deu ordem aos seus discípulos para entrar no mar. No capítulo 6 de Marcos, meia dúzia de Marcos, vamos ver o que está escrito. Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 46. 45 em diante diz. Versículo 45.
Abra aí a sua Bíblia, para você ver como é importante, quando você ler o texto, você vai vendo que a palavra de Deus vai se complementando. Marcos capítulo 6, versículo 45. Os que já encontraram, digam amém. Então leiamos juntos, 1, 2, 3. Imediatamente. Vamos começar de novo, 1, 2, 3. Muito bem. O que diz aí na sua versão? Obrigou. Então veja bem, em João diz, os discípulos entraram no barco. Em Mateus diz, Jesus ordenou. E em Marcos diz, Jesus obrigou. A impressão que me passa é que Jesus primeiro deu ordem aos discípulos: atravessem para o outro lado do mar, que na verdade não era um mar como a gente vê aqui, era um grande lago. O mar da Galileia é um grande lago, de extensão de aproximadamente 12 quilômetros de largura, e você faz a travessia, não demora muito tempo para você fazer a travessia. Quando você vai lá, você faz essa travessia, e é um lago, você consegue enxergar, quando você está no meio do lago, você enxerga tanto um lado quanto o outro, e também lá, tanto o comprimento quanto a largura, as duas extremidades. E é um lugar muito bonito, mas é um lago como qualquer outro lago que a gente vê aqui. Tem essa lagoa Rodrigo de Freitas, apesar que a lagoa é um braço de mar, mas é uma lagoa. É mais ou menos isso que você vê lá. E Jesus deu ordem: entrem, atravessem e me esperem do outro lado. E os discípulos talvez recalcitraram disso: mas o senhor não vai conosco? Por favor, eu já dei ordem, entre e atravesse, me aguardem lá. Mas senhor, nós não vamos entrar não, é melhor nós aguardar. Bom, vamos esperar o senhor sair. Aí Jesus talvez tenha perdido a paciência com os discípulos, e a Bíblia diz que eles obrigou. O sentido literal de obrigar aqui é literalmente pegar assim e dizer: vai para dentro do barco, eu estou mandando você entrar aqui dentro, entra e vai. Qual é o pai que nunca fez isso com o filho? Fala uma vez, fala duas, fala três. Não, eu não vou. Diz: rapaz, eu estou mandando. Vai para dentro, rapaz, eu estou mandando você entrar para dentro. Entra e senta aí. Obrigou, forçou. Talvez não com essa maneira tão delicada que eu estou colocando aqui, né? Talvez tenha sido um pouco mais forte. Jesus também tinha hora que ele sentia raiva. Lembra quando ele entrou lá no templo, que viu que tinham transformado a casa de Deus numa casa de negócio, num feirão? Ele pegou um azorrague e saiu metendo o pé na mesa, arrebentando tudo. Saiu voando pombo para cá, ave para lá, ovelha. É um Jesus diferente. É esse Jesus que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Mas o Jesus do templo é diferente. Jesus do templo, a Bíblia diz que ele expulsou e saiu batendo nos caras. Alguém olhou assim e disse: rapaz, que isso? O homem está doido. E ele bradava e dizia: o zelo da casa de Deus está me consumindo, me destruindo. Vocês transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. Saiam daqui. Jesus sai daquele dia dali, irmão. Aquele dia Jesus não estava fácil não, Deus me guarde. Jesus sai dali e diz: vamos dormir em Betânia. Quando ele sai para dormir, indo para dormir em Betânia, ele estava cansado. Depois que você gasta uma adrenalina assim, você sente fome. Solta a bilis, o suco gástrico da bilis. A primeira coisa que você tem é vontade de comer, dá uma fome terrível. Alguém já passou uma raiva assim? Depois que volta, a primeira coisa que tem vontade é um prato de comida. Vamos comer. Aí Jesus passou assim, lá no meio da estrada, passou debaixo de uma figueira, olhou assim, disse: gente, eu vou comer. Aí buscou, mexeu numa folha assim, não tem nada. Olhou para outra, não tem nada. Nunca mais nasça fruto de ti. Vamos embora. Foi com fome. Os discípulos ficaram todo mundo assustado. Diz que Jesus é este. Quando voltaram no outro dia, a figueira estava seca. É o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo Jesus. Tinha hora que ele perdia a paciência. Como nós às vezes sentimos, perdemos a paciência também. Jesus obrigou os discípulos a entrar, disse: eu estou dando ordem para vocês entrar nesse barco. Entra aí, seus crentes da Assembleia de Deus teimosos. Alguém olhou assim, ficou imaginando. Eu acho que a caminhada dos discípulos foi assim, porque quando você toma uma chamada, um carão, irmão, a gente fica sem graça demais, principalmente quando é de uma autoridade assim. Eita, eu já tomei carão assim, de eu perder a vontade de sumir no mundo. Tem uns que ficam até doído. O pastor me chamou atenção, eu vou embora da igreja, nunca mais eu volto nesse lugar. Tem isso, irmão? Não tem? Tem uns caras que não podem nem tocar neles, ele tem dor de dentro na alma. Parece uma ferida assim, exposta. Pode nem chegar perto, tocou, e aí? O que está falando comigo? O que o senhor quer? O que o senhor está pensando que você é? Mas que Pedro entrou no barco assim, todo ressabiado, e dizia: eu não entendo esse Jesus não. Uma hora a gente diz que está pronto para morrer junto com ele, ele larga nós assim, trata nós desse jeito, gente. Afinal de contas, nós somos autoridade, nós não somos uns discípulos qualquer não, nós somos apóstolo, A-P-O-S-T-O-L-O, apóstolo, pastor, autoridade, advogado. É que trata um advogado desse jeito? Eu já falei para esse homem que eu estou disposto a dar a vida por ele. Ele pediu para a gente entrar, eu não entendi direito. Ele não entrou no barco com a gente. Agora pega nós assim pelos cangotes e joga nós dentro do barco. Que vergonha, gente. Como é que nós vamos ficar? Outra hora Jesus passou uma noite orando. Quando desceu lá embaixo, os discípulos estavam numa encrenca danada lá com o pai, brigando com o pai, e o pai dizendo: vocês são incrédulos, incrédulos é vocês.
É, porque a casa dos seis está com maldição, né? Que tem maldição hereditária, não sei o que, e aquela confusão. Jesus disse: o que está acontecendo? Que bagunça é essa aí? Aí o pai gritou e disse: olha, os seus discípulos vieram para expulsar o demônio que está no meu filho aí, e não deram conta. Nós estamos nessa encrenca aqui, o Satanás está zombando nós tudo aqui. E Jesus olhou e disse: raça de víbora, até quando eu vou ter que suportar vocês? Me traz essa criança logo, onde é que ela está? E aí o demônio quis bater conversa com ele. Ele disse: vai calando a boca e vai saindo logo, sai rápido. Oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando eu vou ter que suportá-los? E Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês estão pensando que a obra de Deus é feita no grito? Vocês acham que é na raça, é no peito, né? Esse tipo de demônio não sai se não for através de jejum e oração. Vocês precisam consagrar a vida de vocês. Isso aqui não basta credencial, não. Precisa estar com a vida consagrada. É um Jesus diferente. É um Jesus diferente. Os discípulos estão caminhando. João, que era um homem assim que tinha um sentimento maior. Você vê que João, até no jeito de escrever, ele é mais polido, mais light. Ele não contou nenhum detalhe. Disse que Jesus, eles entraram no barco e foram. Eles não disseram que Jesus deu ordem, nem que Jesus obrigou. Ele passou de longe. A gente vê, quando a gente estuda a Bíblia, a beleza da Bíblia está nisso. A gente percebe a natureza humana influenciando na escrita. Cada um tem um estilo de escrever, e o estilo de escrever mostra um pouco do comportamento de cada um. Esta multiplicidade de temperamentos que faz a família de Deus, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus respeita cada um dos nossos temperamentos, mas exige de nós uma mudança de comportamento. Diga comigo essa palavra: Jesus. Diga bem alto: Jesus respeita o meu temperamento, mas Ele exige de mim uma mudança de comportamento. Depois que você se encontra com Jesus, você precisa mudar a sua conduta, você precisa mudar o seu comportamento. Isto é que chama, o que a Bíblia chama de conversão, que no grego quer dizer metanoia, que quer dizer, no sentido original, mudança de sentido. Você estava indo para uma direção, mas o dia que você se converteu, você voltou-se para Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isto é a beleza do Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez. É uma nova criação, é uma nova criatura, é um novo vaso que se forma, que se molda,
não segundo o que nós pensamos que é certo, mas segundo o que o oleiro determinou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus obrigou-os a entrar no barco, e eles então começaram. Era o final de dia, entre 5, 6 horas da tarde, mais ou menos. O sol ainda estava no alto, estava se pondo, o dia estava caindo, e a Bíblia diz que eles navegaram aproximadamente de 25 a 30 estádios. 25 a 30 estádios. Em outra, você vai colocar isto, trazer isso para a metragem, dá aproximadamente entre 5 e 6 quilômetros. 5 e 6 quilômetros. O seu olho natural, o olho natural da pessoa humana enxerga tranquilamente, consegue enxergar. Se tiver numa praia assim, você vai ver que lá no fundo parece que faz a coisa, faz a curva, e faz mesmo, parece que começa a cair. Essa visão que você consegue enxergar até o que você chama do infinito lá, dá aproximadamente 12 quilômetros. É o que o olho humano consegue enxergar num plano horizontal. Em até 12 quilômetros você enxerga, não com detalhe, mas você visualiza. 6 quilômetros, 5 a 6 quilômetros é mais ou menos a metade. Aí você olha, gente, aquela montanha está perto, não está tão longe, né? Não está, porque você não entrou ainda, irmão. Se você entrar, tu vai andar 12 quilômetros, 10 quilômetros, 8 quilômetros, 9 quilômetros. É só entrar. A olho nu você consegue chegar aí, mais ou menos nesse parâmetro. Então, 5 ou 6 quilômetros, pastor, mas a Bíblia tem que ser exata. Ué, irmão, se não tinha metro para medir, como é que vai medir da praia? Vamos medir aqui, vamos puxar. Por isso que ele disse de 25 a 30 estados, de 5 a 6 quilômetros. Mais ou menos na metade. Então era possível que Jesus, da onde estava, pudesse ver os discípulos, até porque Jesus saiu dali e subiu para uma montanha para orar, para o alto do monte. Não é tão montanha, um alto do monte. E aí a visão aumenta mais ainda. Então acho que Jesus ficou acompanhando eles, até que o sol se pôs, a noite chegou. O que para os discípulos também não era nenhuma surpresa, especialmente para alguns deles que eram pescadores acostumados com a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra no barco. Jesus dá ordem que eles entrem no barco. Os discípulos entram no barco e vão navegando. E lá no meio do mar ou do lago, diz: já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. Um forte vento que soprava. Certamente este vento contrário, ele aumentou a sua velocidade quando os discípulos estavam mais ou menos no meio do lago. Se tinha 12 quilômetros, eles estavam exatamente no meio da caminhada. Faltava metade para chegar. Irmão, e quando você está no meio da caminhada, não tem conversa. Você não tem, se você voltar para trás, você vai morrer. Se você for para frente, você também corre o risco de morrer. Aí você tem que escolher: quer morrer como derrotado? Quer morrer como vitorioso?
ou quer arriscar vencer as ondas do mar? Tem tanta gente que começou a caminhada no Evangelho, mas por causa dos ventos que sopraram ao contrário, já pararam a sua caminhada. Quanta gente que a gente já viu entrando nesses bancos, era cheio do Espírito Santo, canela de fogo, espiritual, mas quando o vento soprou, ele não aguentou e foi embora. O barco da sua vida afundou, e a gente nem ouve falar mais. Mas glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque nós temos aqui em nosso meio muitos que, apesar de estar o vento soprando ao contrário, eles continuam firmes com Jesus no barco, ou sem Jesus no barco, eles estão firmes, eles estão confiados na ordem que Jesus disse, e a ordem de Jesus foi essa: atravessem para o outro lado. Quem ainda está com a sua corpo, a sua vida dentro do barco que é Jesus, levanta a mão bem alto e glorifique ao nome do Senhor. Não desista! Glória a Deus! Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste, não temos não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Para um pouquinho aí. Irmão, você já não teve medo de ver o barco afundar? Quando você está lá no meio da tempestade, você diz: agora vai afundar. Aí você olha para um lado e Jesus não está aqui. Cadê os amigos? Para onde é que nós vamos agora? E diz: vamos voltar. Voltar como, rapaz? A gente não sabe nem onde é que é a direção mais no meio dessa tempestade. Vamos voltar. Voltar para onde? O que é voltar? Porque no meio do vento, irmão, o barco vai para cá e vai para lá e vira para cá e aí a onda bate, tu perde até o rumo. Você não sabe mais nem quem é para frente ou para trás, você não tem para onde ir. Quem já sentiu na sua vida essa sensação de que o barco estava afundando e que ia afundar mesmo? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. Eu já senti muitas vezes. Muitas vezes. Levanta a mão bem alto aí. Agora veja para alguém que está do seu lado aí, que não levantou a mão, e diz: irmão, fica tranquilo, que uma hora você vai sentir o barco afundar. Fica tranquilo. Diga para ele aí: para você ser normal, crente normal, tu vai sentir essa sensação. O barco, você vai pensar que vai afundar. Fica tranquilo. Diga para ele que está do seu lado aí: vai dando glória, varão, vai dando glória, varoa, porque tu vai sentir o barco afundar. E diga outra coisa para ele: diz: você não é melhor do que eu. Diga para ele do seu lado: você não é melhor que eu. Fala para ele. Eu estou falando. Diga mais uma vez para o outro que está do seu lado: diz: vai preparando, porque o vento vai soprar, vai soprar, vai soprar. E quando o vento soprar, a única coisa que você pode fazer é o que está no coro deste hino aí: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai
sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não vai tragar a nau, não, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai, salvar, sim, sossegai. Aleluia, aleluia. Ora shola caldalaba suriandaraia. Levante a sua mão, feche os seus olhos e glorifique ao Senhor. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Na hora da tempestade, os amigos nos faltam, as pessoas se escondem de nós, a gente não tem para onde buscar socorro. Esse dia eu recebi uma frase no meu Twitter, que eu acabei retuitando para todos que me seguem ali, que diz o seguinte, eu guardei aqui: há certos amigos que não são amigos certos. Há certos amigos que não são amigos certos. Muitos, na hora do sofrimento, da tempestade e da dor, se escondem, não aparecem para nos socorrer. É amigos que a gente dizia, eu tenho certeza que ele é amigo, mas na hora da tempestade a gente descobre que eles não eram amigos certos, como nós éramos com ele. E a segunda frase que me chamou muita atenção, enviado pelo apóstolo Ezequiel Teixeira, meu amigo, diz o seguinte: na prosperidade, os nossos amigos nos conhecem, mas na adversidade, nós conhecemos os nossos amigos. Eita, coisa forte. Vou repetir de novo. Na prosperidade, os nossos amigos nos conhecem, mas na adversidade, nós conhecemos os nossos amigos. É na adversidade que você conhece quem é seu amigo. Eu quero te dizer nessa noite que mesmo que todos faltem com você, Jesus vai chegar na hora certa no barco da sua vida. Você não vai morrer submergido, você não vai ser destruído. Ele é o amigo que chega na hora certa, inclusive na hora da tempestade, porque Ele é o único que anda sobre as águas do mar. Oh, glorifique a esse Jesus maravilhoso. Ele é teu amigo. Levanta a sua mão para o céu e glorifique a Ele nesta noite. Ele nunca vai te deixar. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia.
Glória seja dado ao nome do Senhor. Glorifique a Ele nesta noite. Abra os seus lábios e dê glória, porque Ele merece o teu louvor. Ele merece a tua adoração. Ele é o amigo de todas as horas. Você conhece Jesus? E você vai conhecer o poder de Jesus, não é na prosperidade não, porque na prosperidade a nossa tendência é esquecer que Ele existe. A gente conhece Jesus é na hora da prova, é na hora da adversidade, aí é que você sabe o Jesus que você serve. Ele entra no barco, toma posse, Ele fica como sendo o seu marinheiro, o piloto desta nau. Ele diz: descansa, que eu vou tomar conta do resto. Eu vou fazer você chegar do outro lado de lá. Vento, acalma-te, mar, acalma. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus maravilhoso, eu te adoro nesta noite. A segunda estrofe deste hino aí, coloca aí, minha filha. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. Mesmo tom, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, em logo venha acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, seja o encargo. A ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem. Pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Tem mais uma estrofe? Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Vamos ficar em pé. O meu coração goza cá, que não poderá findar. Fica comigo, ó da terra e céu. O meu, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai,
a Deus. Deixa eu terminar esta palavra dizendo o seguinte. O versículo 22, eu vou ler, diz assim: no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco, e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Os discípulos, a multidão, viu quando Jesus obrigou eles a entrar, e percebeu que só tinha um barco, os discípulos, só estava todo mundo no barco, e que eles haviam entrado na embarcação sozinhos, e o barco já não estava no mesmo lugar. Significava dizer que os discípulos já haviam chegado do lado de lá, e eles saíram então à procura de Jesus. Disse: Jesus deve estar por aqui, Jesus deve estar por aqui, e foram procurar a Jesus. E qual não foi o susto que eles tomaram, ou ficaram pasmos de assombro, porque alguém descobriu e disse: Jesus já está do outro lado. Mas não era um barco só? Se um barco só, como é que esse homem chegou lá? Ah, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Aleluia. E alguém olhou assim, olhava um para o outro e dizia: alguma coisa estranha aconteceu. E Jesus mais tarde lança ele em rosto e diz: vocês estão me seguindo, nesse mesmo texto, por causa da comida que eu dei para vocês e a fome que eu matei ontem para vocês, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem provar desse alimento nunca mais terá fome. Quando Jesus falou isso, uma grande parte, ou a multidão inteira, foi saindo, um para um lado, outro para o outro, e diz: esse homem está dizendo que é Deus. Esse homem não está correto, ele está ferindo a nossa tradição. Quem é ele para dizer que é Deus? E Jesus olha para os discípulos logo depois e diz: vocês não vão também? E Pedro levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, Jesus, vale a pena te servir, porque o Senhor permite que a gente passe pela tempestade, mas no meio da tempestade o Senhor vem e acontece na nossa vida. Nós não temos para onde correr, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muitos que hoje estão zombando de você e já te veem como um derrotado, quando te verem do lado de lá, vai olhar para você e dizer: eu não sei como é que você chegou aqui, rapaz. Você não tinha condição, você estava derrotado, destruído. Eles às vezes não vão pensar, mas vão comentar, e se não vão comentar, vão conversar consigo mesmo. Mas você sabe quem é que te levou do outro lado do lago. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, o especialista em acalmar o mar e fazer o vento cessar. Ele está aqui nesta noite. Eu quero que você dê para Ele a melhor salva de palma que você já deu em toda a sua vida. Jesus! Aleluia! Ele não falta. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jesus, Jesus, Jesus!